a onda de violência em São Paulo. Um bebê de 1 ano e 8 meses morre baleado por bandidos em fuga. A polícia transfere um dos chefes do crime organizado para um presídio federal. E Santa Catarina tem novos ataques a ônibus. A Justiça de um Paraíso Fiscal determina que empresas da família de Paulo Maluf devolvam aos cofres públicos 10 milhões e meio de dólares. A cidade de Jerusalém é alvo de um foguete pela primeira vez em 40 anos. E nesse momento a gente está gravando aqui em Jerusalém e ouve a sirene. Esse aqui é um aviso de bomba. O Brasil faz a final da Copa do Mundo de futsal da FIFA contra a Espanha. E a festa no Rio de Janeiro para um ídolo do tênis mundial. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Uma criança de 1 ano e 8 meses foi assassinada por bandidos em fuga na Grande São Paulo. E hoje, mais um preso suspeito de ordenar a morte de policiais foi isolado num presídio federal. O comboio saiu do presídio de Presidente Bernardes com o segundo chefe de facção criminosa transferido nas últimas 2 semanas. No aeroporto, Roberto Soriano, conhecido como Beto Tiriça, foi obrigado a tirar parte da roupa e passou por uma última revista. Ele entrou na lista de transferências porque, segundo a polícia, mandou uma carta aos comparsas ordenando novas mortes de policiais. No interior de São Paulo, o bandido encapuzado foi para um presídio federal em Porto Velho. Numa outra frente de ação, a polícia militar tenta sufocar o crime nas áreas de maior atuação das quadrilhas. O policiamento foi reforçado em 4 favelas de São Paulo e de Guarulhos. Só em Paraisópolis foram 77 prisões. Mas os ataques continuam. Numa noite com 5 assassinatos, a segurança foi no local de trabalho. O motorista foi seguido e morto no salão de beleza. E mais um ônibus incendiado. Na porta de casa, um policial civil só escapou porque acertou uma bala num homem que já chegou atirando. Aqui em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, uma família foi atacada pelo simples fato de atrapalhar o caminho dos criminosos. Eles vivem aqui, nessa casa ali nos fundos, tinham saído ontem à noite de carro para jantar. Por acaso, ficaram de frente com os bandidos que atiraram e acertaram o menino Pedro Henrique, de 1 ano e 8 meses. O ataque foi nessa avenida de São Bernardo, depois que os bandidos atiraram num adolescente na porta de casa. A arma parece que teria engasgado e eles largaram essa vítima para trás, porque tinha muitas pessoas ali que vieram em socorro desse menor e empreenderam fuga. Na fuga, o carro dirigido pelo padrasto de Pedro Henrique atrapalhava o caminho e os criminosos ultrapassaram pela outra pista, atirando. Um disparo acertou a cabeça do menino. No velório, um parente contou que o padrasto de Pedro Henrique confundiu os bandidos com amigos. Aí pensou que estava brincando com ele. Aí ele foi devagar, porque o carro era muito rebaixado e não passava na lombada. Quando passou na terceira lombada, aí ultrapassou o carro e aí começou a atirar. O cartaz foi da festa de aniversário de Pedro Henrique. O enterro foi num cemitério em Diadema. No fim da tarde, em mais um sinal do clima tenso em São Paulo, um capitão da PM matou um adolescente que tentava assaltá-lo no trânsito com uma arma de brinquedo. Em Santa Catarina, 43 pessoas estão presas por suspeita de envolvimento nos ataques a 13 cidades do estado. Mais 6 ônibus foram incendiados nas últimas 24 horas em 3 cidades catarinenses. Em São José, na Grande Florianópolis, 2 homens armados invadiram a garagem desta empresa de transporte coletivo, renderam o vigia e queimaram 3 ônibus. Pensei, eles vão me dar um tiro na cabeça, porque ele estava com a 12 apontada para mim. O prejuízo aqui, mais ou menos, aqui R$500 mil, tá? Pela primeira vez, os ataques atingiram um ônibus que circulava na região central de Florianópolis. O motorista, que não quis se identificar, conta como foi o ataque. E desce o cobrador, vaza correndo o morro aí não olha para trás. Quando eu cheguei em uma certa distância, de uns 300 metros, eu escutei o estouro do ônibus pegando fogo só, daí não vi mais nada. Em Itapema, no litoral do estado, os bandidos incendiaram um ônibus de uma empresa de turismo que estava na frente de um hotel. Até agora, 3 criminosos já morreram em confrontos com a polícia. O governo do estado diz que apertou o cerco contra os bandidos e a Polícia Federal está ajudando nas investigações. Em Florianópolis, a PM reforçou mais uma vez o esquema de escolta. Nós estamos acompanhando em torno de 70% das viagens
casos que ocorrem em Florianópolis, não só com viaturas ostensivas, mas viaturas descaracterizadas, à paisana, cujo objetivo é surpreender os marginais e fazer as prisões. Um policial militar foi preso em Goiânia, envolvimento na morte de 5 moradores de rua. Rogério Moreira da Silva está neste presídio militar. O policial está preso porque é suspeito de ter um morador de rua aqui em Goiânia. A polícia chegou até ele porque um homem que dormia ao lado da vítima e que também foi baleado e reconhecido. Rogério esteve preso em 2008 acusado de homicídios contra moradores de rua. O caso é investigado. Uma vez que seja comprovado que ele está envolvido em crimes, a instituição inevitavelmente tomará as providências para que ele seja excluído das fileiras da corporação. A polícia procura agora este outro homem que agia junto com Rogério. Há 11 dias ele foi flagrado por câmeras de segurança assassinando um morador de rua com um tiro na cabeça. Por medo da violência, quem vive nas ruas de Goiânia passou a dormir dentro de bueiros. 2 pessoas ficaram feridas num confronto entre índios Caingangue, no interior do Paraná. Segundo a polícia, grupos rivais da reserva de Mangueirinha se envolveram numa briga. Na última quarta-feira, o cacique Valdir Cocói dos Santos foi preso pela Polícia Federal, suspeito de agressão e tortura. Depois do confronto, índios que apoiavam o cacique fugiram da aldeia e estão num abrigo. Representantes da FUNAI e um procurador federal chegaram à reserva para negociar a paz. Um homem morreu durante um temporal em Belo Horizonte. A chuva forte provocou muitos estragos na região metropolitana. Os moradores deste prédio ainda não podem voltar para casa. Ele foi interditado por causa do desmoronamento de um barranco. Ontem à noite, na hora do temporal, carros foram arrastados pela correnteza e em vários bairros faltou luz. Em Ibirité, um morador gravou o momento em que a enxurrada cobriu a rua. Amanhã a chuva vai dar uma trégua no centro e no sul de Minas Gerais, o que inclui Belo Horizonte. Nas outras regiões do Sudeste, onde tem chovido muito nos últimos dias, não vai parar de chover. A previsão é de temporais entre o Amazonas, Goiás, Bahia e o norte do Espírito Santo. E esse excesso de chuva ainda vai ser provocado pela umidade que vem da Amazônia. Também tem um anticiclone no mar, na altura da região sul, jogando muita umidade para o continente. Isso vai deixar o céu nublado e trazer chuva fraca entre o litoral de Santa Catarina e o litoral do Rio de Janeiro. O dia começa com 13 graus em Curitiba e 26 em João Pessoa. À tarde faz calor na maioria dos estados, até 37 graus em Boa Vista. Na região sul, no Rio de Janeiro e em São Paulo, é que ainda fica mais friozinho. Mas a tendência é a temperatura subir nos próximos dias. Em São Paulo, os termômetros vão marcar 28 graus na segunda-feira, quando pode voltar a chover. Em Porto Alegre, a máxima vai para 30 graus e a previsão é de pancadas de chuva no domingo e na segunda. Em Manaus, não vai parar de chover forte. Já Natal continua ensolarada. Daqui a pouco, a explicação para um enigma no mercado de trabalho brasileiro. O emprego aumenta, mas o pagamento de benefícios para desempregados também. E Jerusalém é alvo de foguete pela primeira vez em 40 anos.